Olá, então estamos falando sobre emoções e hoje o meu convite é falar sobre uma outra emoção básica que é o medo. O medo é uma emoção fundamental para a nossa vida. Eu sou Tânia, eu sou psicóloga e gostaria de explicar um pouquinho sobre a importância de a gente entender as emoções e como eu posso usar essa emoção a meu favor. Normalmente a gente tem medo de sentir medo, não é? O medo é uma emoção básica e ele está diretamente associado à ansiedade. Toda ansiedade ela deriva de algum medo interno, por exemplo. Eu costumo ensinar os meus pacientes a identificar o pensamento e se? E se eu não conseguir? E se não der certo? E se meu filho ficar doente? E se eu não tiver dinheiro suficiente para pagar as minhas contas? E se eu não conseguir? E se eu tirar uma nota mal na prova? Nossa, percebam que o e se, ele é carregado de peso, carregado de angústia. E o e se tem como pano de fundo o medo. Toda ansiedade tem como pano de fundo algum medo interno. O medo de que o pior pode acontecer. Então é importante eu identificar o que é um medo real e o que é um medo imaginário, o que seria uma distorção cognitiva, como a gente fala dentro da nomenclatura da psicologia cognitiva, né? Então, o medo é uma distorção cognitiva. O que seria uma distorção cognitiva? É quando eu distorço a minha realidade. É quando eu vejo com um óculos escuro, por exemplo, quando eu não percebo a realidade real como ela é. Então, sentir medo é uma emoção natural, mas quando é um medo excessivo ou um medo irreal, ele passa a ser uma distorção cognitiva, tá? Então, a função do medo, a função principal do medo é a manutenção e a preservação da vida. É importante que eu sinta um pouco de medo, sim. É natural e é essencial que a gente sinta medo. Por exemplo, se eu for atravessar a rua e vier um carro em alta velocidade, é importante que eu tenha medo de atravessar para que eu preserve a minha vida. Por exemplo, ter medo de altura. Eu não tenho medo de altura, não tenho nada de medo. Então eu vou lá no 15º andar para limpar uma janela e fico de pendurada lá porque eu não tenho medo. E aí eu coloco a minha vida em risco. Então perceba que uma quantidade real de medo é importante. O problema é quando eu tenho medo irreal, quando eu tenho uma distorção da realidade, eu começo a ter um medo excessivo de coisas que não merecem, tá certo? Então perceba que é bom que tenha um equilíbrio, nem de mais nem de medo, nem de menos. Então um pouco de medo faz bem, só que a gente precisa ter um medo real e identificar quando a gente distorce ou tem um medo que toma muita energia, que toma muito a minha concentração e acaba com que eu desenvolva às vezes uma ansiedade, um pânico aí por diante, tá certo?